Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos de novo, à noite, mais um treinamento daqueles bem poderosos, daqueles bem maravilhosos que a gente tem todos os dias. E com exceção essa semana, a gente está fazendo aí alguns treinamentos à noite, né? Porque primeiro que eu tô fazendo nesse formato diferente, que é justamente para eu conseguir lançar ele no YouTube, que eu não tava conseguindo. Depois eu tô testando também quem de vocês está online nesse horário. E depois também eu tô testando a minha resistência ficar até mais tarde, de conseguir falar sobre o assunto também por mais tempo. E aí eu tô testando tudo isso, tá bom? Gente, hoje a gente já tá indo pro capítulo 3 do livro. E o capítulo 3 do livro se chama O Culto Subterrâneo. Eu vou confessar para vocês que esse livro, ele é pesado de ler. Pesado, que eu quero dizer é assim, ele força você a pensar. Quando a gente fala de assuntos emocionais, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, eu consigo ter muito mais facilidade para absorver o conteúdo e conseguir praticar e passar para vocês. Quando eu falo desse tema mais técnico, eu tenho mais dificuldade, eu preciso ler muitas outras vezes, mas eu preciso colocar em prática para ter noção. Eu fico o dia inteiro pensando sobre alguma coisa. E aí, gente, hoje eu vim falar para vocês do princípio 80-20. Eu caí de uma escada agora à noite e juro pra vocês, eu caí da escada e eu não senti o corpo bater, mas o corpo muito provavelmente bateu no chão, não sei. E aí eu tô com o corpo bem doloridinho, sabe? E aí eu tava meio que descansando, pra vocês terem ideia, esperando o horário da live, eu tava meio que descansando no sofá, acredita? E aí eu acabei cochilando antes de começar a live, de dorzinha que tava, sabe? Com essa chuvinha, o barulho da chuva e essa dorzinha. Então por isso que eu tô entrando, só que hoje eu entrei um pouquinho mais cedo. Amanhã, quem sabe, eu não entro umas 9 horas da noite, umas 8 horas, né? Gente, hoje vamos começar com a frase que ele coloca. Ele coloca a frase de Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Bem estilo Richard Koch, a gente vai falar sobre esse assunto justamente pelos dois lados que a gente precisa ver de uma mesma moeda, né? E o que eu tô querendo dizer com isso, gente? O princípio 80-20, ele se tornou muito mais conhecido lá na época da Revolução da Qualidade, entre 1950 e 1990, lembra? Quando o Deming e o Duran, eles começaram a mexer com esse assunto, depois que o Vilfredo Pareto já tinha desenvolvido isso, mas aí o Deming e o Duran, cada um com a sua teoria, que era a teoria dos poucos vitais, e a outra teoria também, eram todas a mesma teoria do princípio de Pareto, princípio 80-20. Eles começaram a falar sobre isso, e nos Estados Unidos ninguém aceitou muito bem a ideia, nenhuma empresa grande quis financiar o projeto, financiar o estudo, e aí eles então conseguiram a atenção do Japão. Quando eles conseguiram a atenção do Japão, eles acabaram mudando para lá, né? E aí quando eles expuseram esse conhecimento deles, eles foram em busca de obter uma taxa zero de defeito nos produtos. E o que isso é interessante? Isso é interessante, gente, que o que aconteceu? Quando eles foram para o Japão, para a indústria automobilística aplicar isso, e aí eles visaram principalmente a redução dos defeitos, eles perceberam que a maioria do desconforto dos clientes e a maioria dos problemas era causada por pequenos detalhes de falhas na qualidade da produção. E aí eles se atentaram em buscar, então, visar, né, ter um propósito de visar zero defeitos
né? Porque se eles conseguissem diminuir os defeitos, automaticamente eles elevariam a qualidade do produto deles. E foi isso que aconteceu até que as motocicletas e as máquinas copiadoras começaram a invadir o mercado norte-americano, e aí foi então que os Estados Unidos voltou a atenção para esse princípio de Pareto, né, e para esse movimento pela qualidade, tá? O Juran, enfim, afirmava que as perdas não ocorriam em função de um grande número de causas, e aí ele falava assim: em vez disso, as perdas são sempre mal distribuídas, de modo que uma pequena porcentagem de características da qualidade sempre contribui para uma alta porcentagem da perda da qualidade. Então, onde normalmente a gente não mantém o foco, onde a gente ignora, é onde normalmente está o maior problema. Eu costumo falar isso porque eu costumo falar que, gente, o que tira a gente do nossa atenção no dia a dia, o que faz a gente perder a nossa produtividade, não são coisas importantes. Porque coisas importantes que exigem a nossa atenção e a nossa preocupação, a gente resolve rapidamente. Mas aqueles probleminhas, aquela fofoquinha, aquela mensagem que chegou fora de hora, que a gente se propôs a responder e a gente acaba virando a agenda das outras pessoas, isso sim tira o nosso foco, tira a nossa trajetória na direção da nossa meta, do nosso objetivo. E aí o que acontece? Normalmente a gente fica focado 80% do nosso tempo fazendo só essas coisinhas pequenas, sendo a agenda das outras pessoas ou fazendo tarefas medianas, medíocres, e aí a gente acaba então deixando os únicos 20% que nos resta sobrecarregado para o próximo dia, ou para o próximo mês, ou para o próximo ano. Então aqui ele fala do princípio de 80-20, ele fala que 20% dos defeitos eles são responsáveis por 80% dos problemas de qualidade. Gente, veja bem, 20% dos defeitos são responsáveis por 80% dos problemas de qualidade em qualquer ambiente, em qualquer empresa. Então, quando uma empresa ela muda a rotina, ela muda o processo dela, ela na verdade está mudando não por causa de um grande problema que surgiu, ela está mudando justamente por causa de 20% dos processos, dos recursos, que podem ser pessoas, podem ser investimentos, podem ser produtos, enfim, 20% dos recursos que não trazem os resultados que elas esperam. Veja bem, eu volto a falar. Lembra que a gente falou no livro do Napoleão Hill que um pingo de mel vale mais do que um barril de fel? Agora junta, um pingo de mel, ele atrai muito mais moscas do que um barril de fel, certo? 20% de fofocas, de pensamentos negativos e de uma visão negativa sobre a vida que você ouve afeta 80% do seu dia. Vocês pararam para pensar? Se a gente trouxer o princípio de Pareto para a nossa vida, você não precisa de muitas pessoas falando de coisas ruins perto de você o tempo todo. Você só precisa de 20% das pessoas com as quais você se relaciona para que 80% do seu dia seja ruim. E por que isso é tão importante, Daiane? Porque quando você descobre de onde vem esses 20% e quem são esses 20%, você elimina isso da sua vida. Você reduz esses 20%. Entende? Gente, as grandes coisas ruins que acontecem, elas não acontecem por causa de grandes coisas. Elas acontecem por causa de pequenas coisas. Entende? 20% de alguma atitude que a gente tem, das nossas atitudes durante o dia, na verdade, só 20% disso causa 80% das coisas ruins que a gente sente, de que a gente tem na nossa vida. 20% das pessoas que passam pelo seu dia e que despejam informações e emoções positivas e negativas, elas são responsáveis por 80% daquilo que você sente. Então, se você detectar na sua vida quem são as pessoas
que despejam emoções negativas, têm pensamentos negativos, o dia está sempre nublado, são pessoas que não têm perspectiva de futuro. Se você identificar essas pessoas, você vai perceber que elas são 20%, essas pessoas elas são 20% do total de pessoas com quem você se relaciona durante o dia. E mais, essas pessoas, esses 20% são capazes de estragar 80% do seu dia. É uma relação muito discrepante. E essa é a realidade da vida. Essa é a realidade do princípio de Pareto que está começando a entrar na cabecinha das pessoas agora, né? Pode ver que ele é novo, né? Ele surgiu lá em 1950, entre 1950 e 1990. As empresas adotaram isso, muitas empresas, mas as grandes, as pequenas ainda não adotaram. E as pessoas... Pior, as pessoas não adotaram isso, mas quando a gente percebe essa importância, a gente fala, caraca, então é só eu parar de falar tanto com aquela e com aquela pessoa que o meu dia vai ser muito melhor? Se você conseguir identificar, você para de falar e dá o seu tempo um pouquinho com aquela e com aquela pessoa e você vai perceber que a sua produtividade no trabalho, na sua vida pessoal, o seu bem-estar, tanto físico quanto emocional, vai melhorar. Simplesmente porque você identificou na sua vida quais os 20% que causam todo esse estresse, todo esse mal-estar. E aí as pessoas fazem o quê? E daí, mas não é isso que a gente faz? Não, não é isso que a gente faz. O que a gente faz? O dia tá muito ruim, eu tô me sentindo muito cansada. A gente nem para pra pensar, a gente nem se pergunta o porquê. E aí a gente fica, porque não sei o quê, a gente entra naquela, né, naquela vibe, como diz, aquele momento de falar que tudo tá ruim, de que nada tá bom, não sei o quê, ao invés de se perguntar assim, opa, eu tô me sentindo sem energia, eu tô me sentindo cansado, eu não tô produzindo tanto, por quê? Qual é os 20% do meu dia que está afetando 80% dos meus resultados? O que é que tem 20% do meu dia? Quem são as pessoas? Quais são os ambientes que eu tenho frequentado? O que eu tenho visto no meu celular, no ônibus, na rua, que tem me trazido essa sensação pesada em 80% do meu dia? E aí, quando você começa a analisar isso na sua vida, você é capaz, então, de eliminar da sua vida aquilo que te atrasa e você consegue ter uma melhor produtividade, você consegue ser uma pessoa mais feliz, você consegue sorrir mais, você consegue produzir mais, você ganha mais dinheiro, você passa a ser mais reconhecido, as pessoas passam a falar muito mais com você, você atrai muito mais amigos, pessoas, relacionamentos, networking, tudo mais. Simplesmente porque você parou um tempo da sua vida e pensou, eu preciso identificar na minha vida qual é os 20% que está me atrapalhando. E aí você tira isso da sua vida, ou vai eliminando aos poucos, ou vai reduzindo isso, até que você consiga, então, ter uma produtividade maior, ser mais feliz, ter mais saúde e tudo mais. Esse é a grande sacada do princípio 80-20. E aí a gente passa muitas vezes, eu tô cansado porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô cansado porque aquela pessoa não para de reclamar, eu tô cansado porque o fulano me ligou, ou a minha mãe me ligou, meu pai me ligou, meu marido me ligou, porque o meu amigo virou a cara, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E a gente acha que tudo isso afeta, não é tudo isso que afeta. É 20% só, você só precisa identificar os 20%. Todas essas coisas que você falou simplesmente porque você foi ensinado a pensar que tudo tem importância igual na sua vida, mas as coisas não são assim, nem tudo tem importância igual, ok? Algumas pessoas e algumas coisas que você vai ver durante a vida, elas vão ter uma importância significativa para você e vão afetar realmente o seu emocional, vão afetar a sua produtividade durante o dia. Porém, outras coisas vão parecer que importam, mas elas não importam, só que veja bem, o fato de elas não importarem não significa que você não dê importância para elas. Por quê? Porque se você tiver a consciência e a clareza a respeito do que a gente está falando, desse princípio 80-20, do quanto ele é importante na sua vida, você vai falar assim, opa, nem tudo é importante, essa mensagem não é importante, eu não preciso responder agora, essa pessoa, eu não preciso dar atenção para o que ela fala, ela não tem importância na minha vida, não vai afetar o meu futuro, nem o meu presente, nem o meu passado, papapá. Quando você vê, você eliminou um monte de impedimento que você tinha na sua vida e aí você conseguiu andar muito mais, percorrer muito mais caminhos e você conseguiu identificar o que realmente importa pra você. Opa, essa pessoa que falou comigo, sei lá, se foi a minha mãe, meu chefe, meu melhor amigo, opa, eu considero muito a opinião dessa pessoa na minha vida, então essa pessoa me afeta muito. E aí você fala, opa, essa pessoa eu tenho que trazer aqui porque ela faz parte dos 20%. Só que você vai analisar, essa pessoa tem te ajudado muito mais ou essa pessoa tem te
te colocado para baixo. E aí você começa a analisar, opa, essa pessoa eu considero muito a opinião dela, só que toda vez que ela vem falar comigo, ela tenta me jogar para baixo, ela fala que eu não consigo as coisas, ela fala que eu tô muito assim, que eu tô muito não sei o que, e ela nunca me dá uma palavra de incentivo. Você pode sentar e conversar com a pessoa e falar, ó, eu posso estar enganado. E aqui é dica, gente, do outro livro que eu li, né, de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Ó, eu posso estar muito enganado, mas eu tô sentindo que a nossa relação não tá muito legal. Toda vez que você vem falar comigo, você sempre fala comigo de uma forma um pouco agressiva. Você sempre fala alguma coisa no sentido, eu me sinto assim, né? Nunca acusa a pessoa, eu me sinto assim quando você fala, tal. Será que eu te fiz alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa pra gente, né? Pra eu ter mais a sua confiança, ter mais a credibilidade que você tinha em mim e não sei o quê. E aí você vai conduzindo a conversa no sentido de esclarecer. E às vezes você vai falar assim, poxa, eu considero muito essa pessoa, mas ela realmente está me fazendo mal. E aí você faz o quê? Você reduz então o tempo que você convive com essa pessoa, né? Então se você saía sempre para tomar café, almoçava sempre com a pessoa, ou se você visitava a pessoa toda semana, você vai reduzindo o tempo que você permanece com ela e automaticamente você vai tendo maiores ganhos na sua vida. E isso também vale ao contrário, gente. Também a gente falou dessa parte negativa da vida, vale para a parte positiva da vida. Eu já falei desde o começo que o 80% dos seus resultados no trabalho, na sua vida, do seu lazer, de tudo que você gosta, de tudo aquilo que você se dá bem, resulta de 20% daquilo que você faz, de 20% do seu tempo investido. E aí, o seu grande dever na vida é você descobrir, né, qual é a melhor forma de você viver uma vida plena e feliz. E como você faz isso? Descobrindo quais são os 20% que você faz tão bem que te dá 80% dos resultados que você tem na vida. E aí você, então, olha pro seu dia e você fala, caramba, eu trabalhei por 1, 2, 3, 4 horas, 40, 50 minutos, eu entreguei o que eu não entrego em 3 dias, né? E aí você vai falar assim, não é possível isso, é possível isso. Porque todas as pessoas que trabalham, antes de elas saírem de férias, elas produzem num dia mais do que elas produzem em uma semana inteira. Porque elas querem deixar tudo em ordem, porque elas querem deixar tudo perfeito, para que quando elas estejam em férias ninguém fique incomodando elas, ligando para elas, não é assim? Então, a mesma coisa deveria ser todos os dias. Se você é capaz de produzir em um dia o que você produz em uma semana, por que você não faz isso todos os dias e você não se destaca naquilo que você faz? Porque o ideal é você se destacar dentro do que você faz. Mas por que, Daiane? Não é o meu propósito. Porque você se destacando no que você faz, você tem maiores oportunidades, você consegue mais amigos, você consegue mais relacionamentos, você consegue emprego melhor, você consegue mais dinheiro, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue ajudar a sua família, você se aproxima de pessoas mais influentes e que vão te colocar em caminhos prósperos, você consegue uma infinidade de coisas. Então, essa é a nossa tarefa na vida. Quais são meus 20% que produz 80% dos meus resultados? O que eu não posso deixar de fazer no meu dia a dia, se é uma oração, se é uma meditação, se é um exercício, se é responder o e-mail de tal pessoa, se é sempre ligar para tal pessoa, se é sempre fazer uma reunião com a sua equipe, se é sempre estudar um pouco, não sei, se é sempre assistir um vídeo, o que é que você faz 20% do seu dia que você não pode deixar de fazer, porque isso te ajuda a produzir 80% dos seus resultados. E essa é a nossa tarefa. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente faz isso, a gente elimina 80% do desperdício que a gente tem. Por que 80%? Porque se eu estou dizendo que 20% do que você faz e você faz bem, produz 80% do seu resultado, significa que 80% do tempo que você investe, você está investindo em apenas 20% do seu resultado. E isso é totalmente um desperdício de energia, é um desperdício emocional, de energia. Você poderia estar passando tempo com a sua família, você poderia estar viajando, você poderia estar ganhando mais dinheiro, você poderia estar fazendo alguma coisa que você gosta que não gastando energia em torno de 20%, entende? Então, quando a gente entende o princípio de Pareto, o que a gente faz? A gente pega esses 20% que a gente investe hoje para ter 80% dos resultados e a gente eleva ele. Então eu vou produzir mais, eu quero produzir mais, eu quero ter mais resultados. Então eu vou aumentar, vou potencializar isso que eu faço. Sei lá, eu escrevo e-mail muito bem, ou eu gravo vídeo muito bem, ou então eu consigo absorver muito de um conteúdo e passar para alguém, eu consigo fazer treinamento na minha equipe muito rápido. Você melhora o seu processo
e aí você, consequentemente, quando você melhora o seu processo, você ganha mais tempo. E aí esses 20% do tempo que você investe, na verdade, ele vai aumentar, porque à medida que você melhora o processo, você faz ele em menos tempo, porém você sobra mais espaço para você aprimorar e adquirir mais conhecimento para agregar novas coisas, novas oportunidades na sua vida. E aí você reduz o desperdício de 80% para que ele caia para 70%, 60%, 10% e para que você produza 90% de resultado. Muito melhor, né? E aí, ele volta a falar aqui, ele fala de uma coisa muito interessante que está acontecendo, ele fala da informação. Depois da revolução da qualidade, o princípio de Pareto, ele trouxe a revolução da informação. Gente, isso é muito nítido hoje. Hoje a gente tem muita informação na internet, a gente vê as pessoas falando diversas coisas. Eu tenho um cuidado absoluto para entregar o que eu entrego para vocês e para falar. Por que eu tenho esse cuidado? Porque é muito visto em todos os lugares que tem muitas pessoas entregando várias coisas. Porém, a gente precisa entender de onde vem tudo isso, né? Por exemplo, do que você está falando hoje, Dani? Estou falando do princípio de Pareto. Baseado em quê? Estou falando baseado no livro do Richard Koch, né? Que foi uma autobiografia com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no mundo, é comprovado cientificamente e é disso que eu tô falando. Eu não tô fugindo aqui, não tô falando o que eu quero nem tá na minha cabeça. Tô tentando expor o que o escritor aqui, o autor do livro, coloca em termos mais práticos e mais atuais. E ele fala da revolução da informação, ele fala justamente o que está acontecendo nesse momento. Você entra no Google, você entra numa página de internet, você entra no próprio Instagram, qualquer rede social, e você tem uma tonelada de informação a respeito de um mesmo assunto. E como que eu separo isso? Gente, vocês duvidam, por acaso, que as pessoas gastam 80% do tempo delas pesquisando ou tentando aprender algo que na verdade só vai resultar 20% dos resultados dela? Eu não duvido, porque se todo mundo soubesse realmente usar a informação que está disponível na internet e soubesse coletar os 20% que está disponível e que são úteis para a vida dela, estava todo mundo próspero, estava todo mundo feliz. Por que as pessoas estão com tanta informação na mão e elas continuam empacadas no tempo? Elas não conseguem evoluir profissionalmente, pessoalmente, elas não conseguem ser mais felizes. Por quê, gente? Simplesmente porque elas não conseguem identificar dentro do montante de informação que é dado para elas, que elas têm na mão, qual é os 20% que realmente importa para fazer o dia dela melhor, para o dia dela mais feliz. Gente, e isso não é loucura. Se vocês pararem para pensar, e quando a gente estuda marketing digital, é muito falado de algoritmo. Gente, o algoritmo é a maquininha que distribui o seu conteúdo. Ele não distribui o seu conteúdo para todo mundo. Ah, eu tenho 1000 pessoas me seguindo. Não são as 1000 pessoas que veem as minhas postagens. É 2% que vê. Gente, até o algoritmo feito pelo Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que criou o Facebook, até ele entende a lei de Pareto. Por quê? Porque, gente, apenas 20% das pessoas que estão à nossa volta, que nos seguem e tal, estão interessadas realmente no que a gente fala. Estão interessadas realmente no que a gente tem para devolver para elas. O restante segue porque o amigo segue porque uma vez ou outra quer ver alguma coisa. Mas o que a gente tem que focar como negócio, como vida? A gente tem que focar nos 20%. Quem são os 20% que me seguem? Quem são os 20% que estão na live? Quem são os 20% que interagem comigo? Ah, mas eu vou abandonar os outros? Você não vai abandonar os outros. Você vai potencializar esses 20%. Você vai entregar mais para esses 20%. Você vai entregar mais e melhor, porque a pessoa demonstrou um interesse para você. Então você vai produzir um conteúdo a mais, você vai dar alguma exclusividade. Isso é em vendas, isso é na empresa mesmo. Aí o que as pessoas fazem? Elas querem produzir para todo mundo, elas querem falar para todo mundo. Não adianta, é a lei de Pareto. Apenas 20% das pessoas que te seguem estão realmente interessadas e elas vão produzir, vão te retornar 80% daquilo que você espera. Os demais, eles estão ali porque porque é uma prática nossa. Eu, você, provavelmente a gente segue muitas pessoas nas redes sociais que a gente não está interessado no que elas têm para entregar. A gente segue porque a gente quer um dia ou outro ver alguma coisa, mas não é que a gente quer interagir todos os dias com elas, entende? Essa é a revolução da informação, é você saber realmente entender onde estão os 20% que vão te ajudar. Você entra na internet hoje e fala, Daiane, eu quero ficar bilionário, eu quero ficar milionário, eu quero ser o Flávio Augusto da próxima geração ou dessa geração, eu quero que meu 2020 seja 100% melhor do que foi 2019.
Onde eu vou buscar essa informação? Como é que eu vou selecionar essa informação? Começa analisando 20% das suas atitudes diárias, quanto tempo você fica na internet, nas redes sociais, lendo um livro, e procura entender. Poxa, eu li 50 livros esse ano, mais ou menos. Quais foram os livros, essa é pra mim, tá? Quais foram os livros que realmente me alavancaram, né? Que realmente mudaram a forma como eu penso, que realmente me mudaram como pessoa, que eu consegui produzir mais, que eu consegui ajudar mais. A gente tem que fazer essa análise, né? Porque senão, eu li 50 livros e você não sabe qual te ajudou. Às vezes você leu 50 livros, 20% de 50, 10. Foram apenas 10 livros que te ajudaram, ou foram menos. E aí você já sabe que aqueles outros 40%, ou os outros 80% que você leu, que são os outros 40 livros, aqueles temas já, ou aqueles autores, eles não vão te ajudar a você seguir o seu caminho, a você produzir o que você precisa produzir. E você foca onde? Você foca justamente naquilo que te ajudou. Gente, e aí tem algo muito interessante, eu que gosto muito de ler, ouço muitas pessoas falando, por que vocês acham que as pessoas elas leem o mesmo livro sempre? Né? Como assim, Daiane? Por exemplo, eu li esse livro e esse livro realmente mudou a minha forma como eu trabalho, a forma como eu me conecto com as pessoas ou alguma coisa na sua vida, não sei, mudou. Por que a pessoa que fala que esse livro mudou a vida dela, ela volta e lê esse livro 3, 4 vezes? É justamente o princípio de Pareto, porque ela potencializa aquele mínimo esforço que ela fez para atingir o máximo resultado. Ela leu 10 livros, mas teve um que mudou a vida dela. O que ela vai fazer? Ela vai ler outros 10 que ela não conhece? Não, ela vai continuar lendo esse aqui por várias vezes. Tem muitas outras razões por você ler o livro várias vezes, porque você sempre está com a mentalidade mudando e tudo mais, você sempre está em uma nova etapa da vida, mas principalmente porque você potencializa, você fica mais especialista naquilo, porque você sabe que aquilo realmente te ajudou, entende? Então vamos lá, que aí eu já fiquei bastante aqui. Gente, uma coisa muito legal aqui que ele fala, tá? Eles falam que as pessoas que desenvolvem softwares, o que elas perceberam? As pessoas que desenvolvem celulares, por exemplo, softwares para celulares, computadores e tudo mais, o que elas perceberam? Gente, elas perceberam que os usuários, isso mesmo, que as pessoas, elas usam 20% das funções, 20% só, das funções de um programa em 80% do tempo. O que significa que a gente tem, sei lá, a gente compra um celular, aí a gente paga, eu vou chutar, tá? 5 mil reais num celular, num notebook, alguma coisa. Você só usa 20% daquilo. Você pagou 5 mil para usar 100%. Você só usa 20% daquilo em 80% do seu tempo. Ou seja, você sempre paga mais. Essa é a revolução da informação. Você sempre paga mais, mas você não chega a usar tudo aquilo que te é dado. É a mesma coisa que a gente tem na internet. Você tem um leque infinito de opções, de informações, de conteúdo, mas você nunca consegue atingir a totalidade disso. Você nunca consegue aproveitar o todo disso por diversas razões, mas como a gente está falando da lei de Pareto, eu vou continuar na linha, no pensamento dele, na linha de raciocínio dele, dizendo que foi provado que a gente só usa em 80% do nosso tempo com o celular na mão ou com o computador, a gente só usa 20% das funcionalidades disponíveis. Gente, o que vocês acham que a Apple fez? A Apple percebendo isso, a Microsoft percebendo isso, vocês acham que eles investiram dinheiro desenvolvendo novos softwares ou então colocando mais adereços nos já existentes, mais informações? Eles simplificaram a experiência do usuário. O que isso quer dizer, Daiane? Eles pegaram esses 20% de funcionalidades que o usuário usava em 80% do tempo. Então eles pegaram, eu uso banco, eu uso WhatsApp, eu uso rede social Instagram e eu uso, sei lá, o alarme, o despertador. O que eles fizeram com isso? Eles pegaram essas funções e eles melhoraram essas funções, deixando elas muito mais facilmente... como que fala, gente? Facilmente manuseáveis, né? É que eu tô usando muita palavra assim, tá difícil. Mas eles deixaram muito mais simples e automática, é isso que eu quero dizer. Eles deixaram muito mais simples e automática todas essas funções. Porque simplesmente não fazia sentido nenhum
colocar um monte de outros aplicativos, inventar o celular de outra forma, colocar, pode ver, os computadores não tem mais a entrada para CD. Ah, Daiane, mas é que CD é do tempo antigo. Será que se a gente tivesse persistido com a ideia do CD, será que talvez a gente ainda não tivesse alguns computadores? Hoje você tem a opção de comprar um computador e falar, ei, o meu computador eu quero que venha com CD. Mas na maioria dos casos não. Na maioria dos casos ele já vem sem, porque é uma funcionalidade que já não é mais necessária. E aí, gente, a gente poderia até falar de um quesito médico, né? De um quesito da saúde nossa, e eu vou falar da saúde bucal. Por que eles falam que, segundo a lei da natureza, tudo aquilo que a gente não usa ou tudo aquilo que a gente deixa de usar com tanta frequência, ele vai sumindo da gente como ser humano, a gente vai se tornando um ser mais evoluído. O que isso quer dizer, Daiane? Eu tô querendo dizer pra você que os nossos dentes, aqueles dentes que nascem do juízo que o pessoal fala, sabe? Os dentes que nascem quando a gente já tem mais de 18 anos, mais ou menos, e o pessoal fala que é o dente do juízo que nasce. Pode reparar que a maioria é o dente do siso, né? A maioria das pessoas, elas deixaram de ter esses dentes. Por quê? Porque com a evolução da espécie humana, já não era mais necessário a gente utilizar eles para mastigação. E automaticamente a nossa natureza, entendendo isso, o que ela fez? Ela não nasceu. Eu sou um caso, por exemplo, que meus dentes vieram nascer muito depois e assim, sem função nenhuma. Simplesmente se arranjaram, e eu conheço gente que nem nasceu o dente, né? E quando o médico fala sobre isso, o dentista, ele explica que como o dente não é mais necessário, a minha geração, por exemplo, dos meus filhos, provavelmente nem vai vir a ter. Porque eu, como ser humano, geneticamente, eu já não uso, né, esses dentes, então não faz sentido você manter. É a mesma coisa o celular, é a mesma coisa o computador, é a mesma coisa uma empresa. Hoje a gente está falando bastante de empresa, né? Eu fugi um pouco, mas ele fala bastante de empresa aqui. Ele fala, não faz sentido você, por exemplo, se manter focado em 80% dos processos que produzem 20% dos resultados. E tem gente muito focada nisso. Qual é a grande sacada da empresa? Gente, veja bem, isso é muito importante, tá? Isso é totalmente novo e eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, e é muito interessante. O que a maioria das empresas fazem? Elas acham que os 20% que produz o resultado delas em 80%, né, que produz 80% dos lucros, 80% dos resultados, tá dentro da empresa. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que tem muitas organizações e muitas empresas que acham que as informações mais importantes para elas estão dentro da empresa. Aí tem cofre, aí tem aquela pessoa que é a única que sabe de tudo e blá 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 blá. Porque eles acham que aqueles 20% produz 80% dos resultados. E eu tô aqui para falar para vocês que os 20% que produz 80% do resultado de qualquer empresa, ele está no mercado, ele está no cliente, ele está fora, ele não está dentro da empresa. Então, a gente vê muito hoje algumas empresas pequenas, principalmente, focando muito nas habilidades de um funcionário só, muita confiança em determinado funcionário, achando que aquele funcionário faz tudo e é aquele funcionário que produz 80%, traz o maior resultado para a empresa. Gente, para qualquer negócio, né, para qualquer coisa na vida, principalmente negócio, conteúdo, independente do seu negócio, seja roupa, quem determina o seu lucro, quem determina se é bom ou não o seu negócio, não é você. Não é a informação que você tem dentro da sua empresa, é a informação que está fora. É o que o seu cliente acha a respeito de você, é como você consegue se conectar com o seu cliente. E aí, gente, é uma visão muito boa essa, né? O que as empresas, as inteligentes, fazem? Pega o Circo du Soleil como exemplo. O Circo du Soleil, gente, gosto muito desse case. Ele poderia ter feito o quê? Ter um monte de circo. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um elefante mais bonito, eu vou colocar uma bailarina mais bonita. Ele fez isso? Não. Ele simplesmente circo, ele olhou para onde ninguém estava olhando. Ele olhou para quem estava fora. Que é quem? Que são os clientes. Ele não olhou para dentro dele para falar assim, o meu concorrente faz isso, então eu vou fazer isso e um pouquinho mais. Ele não fez isso.
Ele olhou para fora e falou: o que o meu cliente quer? Porque o que importa é o que ninguém tá achando que importa, mas é o que o meu cliente tá, é o comportamento do meu cliente que importa pro meu resultado. O meu cliente, ele gosta de se sentir confortável como ele se sente confortável no cinema. Então, em vez daquela cadeira do picadeiro, eu vou colocar uma poltrona para ele assistir o espetáculo. O meu cliente, quando ele sai de casa para ir para um circo, ele sai com criança, ele precisa de maior facilidade para comida, para não sei o que, mas ao mesmo tempo que ele vai para ir para um circo, é um momento que ele tem com a família, é um momento de entretenimento. Como é que eu posso melhorar essa experiência do meu cliente? E o que ele fez dentro do círculo? Ele trouxe os melhores dançarinos, os melhores equilibristas, malabaristas e fez espetáculos dentro do picadeiro, né? Ele não colocou só um palhaço dando risada para todo mundo. Ele fez ao mesmo tempo, para quem pôde já ir, vai poder entender o que eu tô falando, quando você tá no Cirque du Soleil, existe um espetáculo acontecendo na sua frente, existe um outro espetáculo acontecendo aqui e um outro espetáculo acontecendo aqui. Ele mudou totalmente porque ele simplesmente olhou pro cliente e viu o que o cliente queria. O que mais o Cirque du Soleil fez? É a estratégia do Oceano Azul, gente. O que mais ele fez? Ele falou assim: opa, se o meu cliente quer conforto, quer comodidade, quer uma experiência diferente, por que não, ao invés de servir uma pipoca para o meu cliente com refrigerante, por que eu não posso servir um champanhe com um prato X, com uma degustação X de alguma coisa para o meu cliente? E aí ele foi de novo e pegou e trouxe o luxo. O Cirque du Soleil, ele é um exemplo maravilhoso do Oceano Azul e Oceano Vermelho, né? Do Oceano Azul, no caso. E aí, gente, eu admirei muito isso e trouxe isso como princípio de Pareto, porque ele olhou para os 20% que ninguém olhava. Todo mundo estava olhando 80% para dentro do picadeiro. Todo mundo estava olhando 80% para dentro daquilo que os funcionários faziam, para os elefantes. O Cirque du Soleil fez totalmente o contrário. Onde ninguém está olhando? Ninguém está olhando para o cliente. Só que quem é que gera o meu resultado? Quem é que paga a minha conta no final? Não é o elefante que está dentro. Não é o palhaço que faz palhaçada. É o meu cliente. E como é que eu posso tornar a experiência do meu cliente melhor? Porque se eu investir nesses 20%, eu posso trazer um retorno muito maior. E foi o que aconteceu com o Cirque du Soleil. E hoje nenhum circo chega perto dele. Vocês entenderam? Assim, a gente poderia falar de muitos casos. O Cirque du Soleil é o que veio na cabeça, mas a gente poderia falar de muitos outros casos. E aqui, eu vou entrar no momento de que ele explica por que o princípio 80-20 funciona nos negócios. Ele dá, assim, muitas sacadas, claro que eu não vou ler todas, mas aí eu vou falar algumas aqui para que vocês possam ter a noção, tá? Ele fala que o princípio 80-20, ele chama de teoria da empresa 80-20, ele é totalmente contrário da teoria da perfeita competição, né? A teoria da empresa 80-20, ele fala que é útil como um guia de ação. Por quê? Vamos lá. Em qualquer mercado, gente, em qualquer mercado na vida, eu sempre falo isso, em qualquer mercado na vida, alguns fornecedores, eles são muito melhores do que outros fornecedores na satisfação dos clientes. Então, não sei se você vende, se você participa de uma empresa, se você está participando de uma empresa, se você tem uma empresa, você tem fornecedor. Gente, 20% dos seus fornecedores, eles promovem a alegria e a satisfação de 80% dos seus clientes. Você precisa identificar e honrar esses 20%, melhorar e firmar a parceria com esses 20% desses fornecedores. Em qualquer mercado, alguns fornecedores, eles minimizam as despesas em relação ao custo. Então você olha para essa lista de fornecedores também e você vai conseguir identificar que 20% deles conseguem reduzir o custo daquilo que você paga, né? E aí ele consegue manter a mesma qualidade do produto e consegue às vezes até subir a qualidade. Identifica quem é ele, honra esse fornecedor e estabelece uma relação. Ele fala também que ao longo do tempo a tendência é que 80% do mercado, né, ele seja abastecido por 20%. Ou seja, gente, é nítido, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um segmento como construção, a gente tem a Tigre, a gente tem a Amanco, a gente tem a linha tal, mas quer saber a verdade? No final das contas, e aí eu vou falar de branding, né?
Porque quando a gente fala que 20% dos fornecedores atraem 80% da atenção e do dinheiro dos clientes, eu tô querendo dizer para você que a marca é muito importante. E a marca não é só marca de empresa, como Tigre, Amanco, marca pessoal, marca de vida. E aí eu volto a falar, daqui a 10 anos, tudo que a gente fizer vai ser por dispositivo de voz. E aí, quando você pedir para encontrar alguém, quando você pedir para sua secretária virtual procurar alguma coisa para você, você vai lembrar o nome de uma pessoa, a marca da pessoa, seja do escritório de advocacia, seja do escritório de engenharia, seja do médico. Por isso, invistam na marca. E como é que você investe na sua marca? Olha para o seu mercado, olha para o seu cliente, olha para as pessoas que dependem do seu serviço e procure melhorar a experiência que elas têm quando elas te procuram. Procure entregar mais, comece a partir de agora a entregar muito mais do que elas esperam. Faça o que o Circo de Soleil fez. Olhe para onde o mercado não está olhando, olhe para onde as pessoas não estão olhando. Gente, isso é para a vida, né? Normalmente quando você entra em qualquer coisa na vida, as pessoas elas têm não um sentimento, uma opinião bem cética, bem pessimista a respeito das coisas que vão dar certo ou errado na sua vida. E se você mantém o propósito definido, a sua meta, você normalmente é a única pessoa que consegue olhar o que vai dar certo. Eu tô te pedindo para você trazer isso para sua vida em todos os momentos. Olha para a tua vida e olha os 20% que ninguém olha. Olha os 20% que vai dar certo. E olha também os 20% que te jogam para baixo, né? Que ao invés de te alavancar, ele na verdade te atrasa e tira isso da sua vida. E costuma impulsionar, costuma honrar, costuma valorizar e colocar mais energia nos 20% que te joga para cima. E aqui ele tá falando dos fornecedores, né? Dentro de qualquer empresa, tá? É provável a existência de uma desigualdade, ele fala, isso a gente já falou aqui, entre fatores e produtos, esforço e recompensa, tá? E aí eu volto a falar, gente, nas empresas, normalmente as pessoas acham que se elas ficarem trabalhando mais tempo, elas vão conseguir um resultado melhor. Consegue? Consegue. Você consegue, mas não somente se você trabalhar mais tempo você consegue um resultado melhor. Você precisa identificar que tipo de trabalho você está entregando ficando a mais. Faça assim, eu fico 20% a mais, mas o que você faz 20% a mais do seu tempo? O que é que você entrega de diferente? O que você entrega de melhor? Não caia na ingenuidade de achar que porque você ficou 5, 10 minutos a mais no seu trabalho, 20 minutos a mais, 1 hora a mais, enfim, quanto tempo seja, você é merecedor de uma recompensa maior. Você poderia ter ficado menos tempo e ter entregue muito mais. Você precisa entender quais são os seus 20% do dia que realmente produzem mais resultado e você precisa focar nisso para melhorar esse processo na tua vida, tá? Depois, ele fala aqui que o mundo ele é repleto e está repleto de pequenas causas que, quando somadas, levam a consequências espetaculares. E aqui, gente, a gente pode retomar o caso da borboleta, mas aí eu não vou falar da borboleta, hoje eu vou falar da panela com leite que ele fala. Ele fala assim, imagina uma panela com leite, você coloca ela no fogão para esquentar, certo? Se você não tiver cuidado, numa fração de segundo, você pode ter um café com leite muito gostoso ou em uma fração de segundo, você simplesmente pode ter um fogão todo sujo. Porque não são grandes coisas que causam resultados muito ruins ou resultados muito bons. São pequenas coisas, né? Você pode ver que normalmente não é a panela ter ficado no fogo muito tempo, mas ela ter passado do ponto certo em uma fração de segundo. Ela passou daquele ponto da fervura dela naquela fração de segundo, é um momentinho para ela causar todo um transtorno, ok? E é isso que a gente tem que procurar na nossa vida. O que é que a gente está fazendo? Gente, a gente sempre procura assim, nossa, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu sou muito ruim na minha vida. Não é. É uma coisa muito pequenininha, uma coisa que tá passando por você e tá sendo imperceptível, que você tá fazendo e nem tá se dando conta de que você tá fazendo aquilo. Olha, tenta analisar a sua vida, o seu dia, todos os seus hábitos e começa a questionar todos os porquês daquilo que você faz. E aí você vai conseguir
entender que algumas pequenas atitudes que você tem durante o dia, quando elas são somadas, elas simplesmente causam um transtorno, elas causam uma consequência enorme. Gente, as pessoas falam assim, nossa, uma separação no relacionamento acontece porque traiu. Porque traiu. Gente, não foi porque traiu, né? Não foi porque traiu. A traição, ela é uma consequência de pequenos atos. Ninguém repete o ano letivo quando tá na escola porque a pessoa foi muito mal em todas as matérias, mas porque ela foi um pouquinho mal em algumas determinadas matérias ao longo do ano. São sempre atitudes que parecem inofensivas, que causam grandes desastres. E aí, por que eu falei da teoria do caos? Porque lá no começo, quando eu comecei a falar do livro, ele fez a semelhança do princípio 80-20 com a teoria do caos. E a teoria do caos diz que um mínimo esforço causa um grande desastre, por exemplo. Como assim, Daiane? Uma borboleta batendo asas aqui no Brasil é capaz de gerar um furacão, né, uma ventania de grandes proporções no outro lado do mundo. É isso que a teoria do caos diz. E é a mesma coisa que o princípio 80-20 fala, que 20% dos seus esforços geram 80% do seu resultado. Gente, lembra que eu falei, 80-20 é só uma métrica aritmética baseado em vários estudos. Mas não que a gente tenha que levar o 80-20 sempre para a vida. Pode ser 99-1, tá? Pode ser 90-20, mas daí 90-20 não dá 100, dá 110. Tudo bem, né? A soma não tem que ser 100, ok? A soma não tem que ser 100. Por que a soma não tem que ser 100? Porque se a gente for parar para pensar, e eu dei o exemplo do cinema, eu não tenho o número aqui certinho para falar, mas no cinema eu cheguei a falar que 1,13% dos filmes lançados por Hollywood, eles produzem 80% do total que Hollywood arrecada de filmes lançados. É isso que eu quis dizer, né? E aí a relação ficou 80-1, não fica 100, não precisa ser 100, você somar e dar 100. Na verdade, esse número 80-20 é só para que ele fique mais aceitável para você entender na sua cabeça. O próprio autor fala isso. Ele fala que se ele colocasse qualquer outro número, talvez fosse mais difícil a gente compreender o princípio. Mas 80-20 você fala, caramba, 20% do que eu faço, 80% do meu resultado é mais fácil, é mais prático, você consegue entender que você tem que fazer, você não precisa de grandes esforços, você faz um mínimo de um esforço e você consegue um grande resultado, tá bom? São percepções irregulares. Daí, aqui ele fala também como que ele vai começar a falar disso na próxima parte, eu já ia dar um spoiler, ó. Ele fala aqui que o princípio 80-20 ele é muito útil quando a gente consegue identificar todas as forças, tá, que estão sob a superfície, foi o que eu acabei de falar. E assim a gente pode deter as influências negativas e a gente pode dar o máximo de poder às forças mais produtivas. Foi o que eu acabei de falar. Tem muito essa imagem nas redes sociais. Tem um iceberg, né, mostrando a ponta dele, aí tem o mar e tem a parte de baixo do iceberg. A ponta do iceberg é bem pequenininha e a parte de baixo ela é bem grande, como se fosse uma raiz assim de uma árvore bem grande. O que o pessoal costuma dizer ali? Que as pessoas só veem a ponta do iceberg, que é o sucesso, que são as realizações, e não veem o esforço que está embaixo. O princípio 80-20 ele é basicamente isso. Tá? Aquele resultado, né, que você vai gerar, ele não depende de um montão de esforços que você tem que fazer. Na verdade, ele depende de pequenos esforços que você tem que fazer e que as pessoas não percebem e que estão embaixo da superfície, né? Então você tem a superfície e aquele monte de esforço que é o dia a dia, é a forma como você levanta, é a forma como você planeja o seu dia de amanhã, é como você planeja o seu próximo ano 2020. Gente, é a soma de pequenos esforços que produz grandes resultados e não a soma de grandes esforços. Nossa, eu costumo dizer isso. Eu fui 2 dias na semana para academia e eu fiquei 4 horas dentro da academia. Gente, era muito melhor você ter ido 6 ou 7 dias na semana na academia e ter ficado meia hora. Você teria muito mais resultado do que tendo ido 2 dias em 7 dias e tendo ficado 4 horas na academia, entende? Né? É a soma dos pequenos esforços, é a consistência, tá? Não é chegar com brutalidade, com força e tentar querer abraçar o mundo todo e fazer tudo num dia só. Assim é no trabalho também. Assim as empresas entendem que não é uma cultura inteira de funcionários que promove uma desordem na casa.
né? É um pequeno número de funcionários que conseguem causar um grande transtorno dentro da empresa. Pequeno número de funcionários com energias negativas, com pensamentos ruins, conseguem destruir 80% da produtividade de toda a empresa. E aí, o que a empresa é responsável por fazer? Identificar quem são essas pessoas e treiná-las, ou então simplesmente dispensá-las, porque é o melhor que a empresa faz tanto para ela mesma quanto para essas pessoas. E assim a gente pode fazer na nossa vida também. Assim como 20% dos seus funcionários, se você tem empresa, eles produzem provavelmente 80% da satisfação dos seus clientes ou 80% dos seus resultados. E o que eu faço com eles? Fico só com eles, Daiane? Não, você não fica só com eles, mas você promove eles, você honra eles, né? Você dá a eles o que de fato é deles, você aprimora o conhecimento deles, você dá mais oportunidade para eles, para que eles tragam mais clientes, tragam mais lucro para dentro da sua empresa. E na sua vida é a mesma coisa, identifica o que você faz muito bem em 20% do seu dia e foca nisso. Né? Não fica procurando focar em tudo. Eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer isso, aquilo, o fulano me pediu isso. Não. Foca só em 20% do que você é muito bom e que produz muito resultado. E eu te garanto que se você focar e falar, bom, eu sou bom nisso aqui, ó, eu desenho garrafa, eu sou muito bom, eu faço isso mais rápido do que qualquer um, recebo sempre elogio, o cliente fica muito feliz. E você focar e se tornar um expert, um especialista nisso, você vai passar a ganhar muito mais dinheiro, você vai ter muito mais retorno pessoal, satisfação pessoal de realização, você vai ser muito mais produtivo, vai ter muito mais tempo para curtir com a sua família, para curtir com seus amigos, para viver a sua vida, para fazer aquilo que você gosta. Enfim, você vai se destacar. Então, foca nos 20% que produz 80% dos resultados e começa a analisar os 20% que te põe para baixo, né? Que põe você 80%, deixa o seu dia menos produtivo 80%. Tá bom? Gente, é isso, né? A gente volta amanhã um pouco mais cedo, então, no capítulo 4, porque a sua estratégia tá errada. É o nome do capítulo. Por que a sua estratégia tá errada? Eu vou contar amanhã pra vocês, depois da leitura do capítulo 4. Uma boa noite, uma excelente noite. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo e até amanhã.